Eis-me aqui, Sua Majestade. Quero Elias morto. Vamos, meus amados, abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 1. 1 Reis 21, 1. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celeste, mais uma vez nós nos alegramos por poder falar de Ti, por poder sermos instruídos por Ti, pois há o Seu Espírito que está presente a me impulsionar, a falar aquilo que deve ser falado para essa geração, para os membros dessa igreja e também para os visitantes curiosos que querem saber acerca da Sua palavra. Usa-me, Senhor, com graça, com autoridade, com unção, com ensino, para orientar todos esses que estão aqui. Lhe agradeço, Senhor, por mais uma vez nos dar alimento, por mais uma vez trazer as codornas no deserto no qual alguns podem estar. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, meus amados, nós vamos falar hoje acerca do domínio de Jezabel. Mas antes, assim como fala nos inícios do capítulo 21 de 1 Reis, a Bíblia fala acerca de um homem chamado Nabote. Isso mesmo, Nabote. Vocês podem se perguntar, mas Pastor Cris, quem é esse Nabote? Já vou lhe explicar o início, um resumo do início da palavra de 1 Reis 21. Havia um homem chamado Nabote, e esse homem era vizinho de Acabe. Lembra-se Acabe e Jezabel, um casal muito usado por Satanás, mas rei de Israel, rainha de Israel. Pois esse Nabote, ele tinha uma vinha em Jezreel. Jezreel era uma região, em Samaria, e essa vinha foi desejada pelo rei Acabe. E a Bíblia diz que Acabe foi até Nabote e falou para Nabote: olha, Nabote, eu quero a sua vinha para usá-la para a minha horta, para minhas plantações. E inclusive, Acabe disse: me fala o preço que você quer e eu pagarei e te honrarei. Só que Nabote, com todos os seus direitos, respondeu para o rei: olha, rei, que Deus me livre de te entregar essa vinha, pois ela me pertence e pertence à minha descendência. Era algo muito valoroso por parte de Nabote, entregar algo que pertencia à geração de Nabote. E a Bíblia diz que Acabe ficou muito entristecido e se aborreceu. Voltou para seu palácio. E quem apareceu? Obviamente, Jezabel. Observando seu esposo, o rei Acabe, desanimado, Jezabel perguntou: por que você está desanimado, ó rei? E Acabe respondeu para Jezabel aquilo que havia acontecido, ou seja, Nabote me negou a sua vinha. E ali Jezabel entrou em ação. Jezabel simplesmente, resumindo, disse: deixa comigo. O que ela fez? Ela falsificou o selo real e ela planejou uma situação para se levantar falsos testemunhos, dizendo que Nabote teria insultado o rei, teria falado mal contra o rei, e assim, dentro daquilo que Jezabel planejou em mentira
em falsificação de documentos, pois planejou a morte de Nabote. O trabalho foi feito, Nabote foi assassinado e a vinha foi entregue para Acabe, o seu esposo. Trabalho típico da manipulação do espírito que agia sobre Jezabel. Pois, a partir disso, nós vamos falar muito acerca desse espírito que, inclusive, até o dia de hoje atua. Mas vamos dar continuidade, depois dessa história, desse acontecimento, no versículo 16. Diz a palavra, quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, no versículo 16, né? Levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tisbita Elias. Vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor. Você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade? E acrescente, assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue, isso mesmo, o seu sangue. Versículo 20. Acabe disse a Elias, então você me encontrou, meu inimigo. Eu o encontrei, respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele diz, vou trazer desgraça sobre você. Devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos, sejam livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morreram na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morreram no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe que, pressionado por sua mulher, Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amoreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Versículo 28. Então a palavra do Senhor veio ao tisbita Elias. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Bom, uma história digna de ser refletida. Mas, mais uma vez, amada igreja, Jezabel entra em ação. Mais uma vez, ela manipula poderosos, ela manipula políticos, ela dá ordem a subordinados e ela vai além do que é autorizado. Jezabel inventa mentiras, ela decreta os mandatos do rei, falsificando, lembra daquilo que eu falei?
ela falsificou o selo real, ela assassina, ela carimba, ela planeja. Jezabel arquitetou um plano contra o homem que negou a vinha do seu esposo. Jezabel não pensava duas vezes. Ela tinha desejos por vingança, desejo por matar. Fazia planos e os planos eram absurdos aos olhos de qualquer homem. Foi ela, meus amados, que conduziu Acabe a ser detestável aos olhos do Senhor. E o Senhor não tinha prazer de observar as atitudes de Acabe. E por causa disso, o Senhor colocou sobre juízo a casa de Acabe e Jezabel. Por intermédio do tisbita Elias, o Senhor trouxe a mensagem sobre a casa de Acabe. A casa de Acabe fez, inclusive, aquilo que era errado diante dos olhos do Senhor. E a casa de Acabe ignorou os ensinamentos e os profetas. A casa de Acabe fazia o que era errado diante da presença do Senhor. Mas, repara uma coisa, amada igreja, uma coisa importante. Que um homem que é Acabe também sabe persuadir. Mas ele sabe também se entristecer. Quando Acabe se humilhou, veio a palavra do Senhor novamente. Mas Acabe, ele teve interesses muito mais além do que simplesmente uma oportunidade de se converter. Ele jejuava, ele buscava, mas também adorava outros ídolos. E o Senhor não divide sua glória com ninguém. Acabe, ele estava sob o domínio da sua esposa. Acabe era dominado por Jezabel como alguém que tinha que prestar contas. Acabe fazia tudo o que sua mulher mandava e ela mesma, com sua espada, dava decretos. Ou seja, por sua ira, dava decretos. Ela assumia a responsabilidade. Agora, a igreja do Senhor, ela deve observar um fato muito importante. Agora, trata-se dos dias atuais e dos dias que estão por vir. Nos últimos dias, Acabe será dominado por Jezabel. E nem sempre Jezabel se apresenta como uma figura feminina. Acabe será dominado por um espírito de manipulação, um espírito de autoridade. Nações se levantarão contra nações. A nação pequena dominará a nação grande. E a nação que é grande dominará o mundo. Assim diz o Senhor. E assim nações terão o poder em suas mãos. Jezabel estará no controle. Afinal, é ela que planeja a morte de todos aqueles que se opõem aos ensinamentos dela. É ela que se levanta com muita ira para parar negociações, para parar
comércios, para ditar regras e parar profecias. Jezabel não perdia tempo. Ela era estrategista e jogava como jogam os demônios. Uma mulher maquiavélica. Pois nos últimos dias, esse espírito que estava em Jezabel se apresentará nos governos na Rússia, e esse espírito que estava em Jezabel se apresentará no governo da Ucrânia. Esse espírito que estava em Jezabel se apresentará no governo americano. Esse espírito que estava em Jezabel se apresentará no governo britânico, no governo francês, no governo saudita, no governo egípcio e no governo de Israel. Entende que esse espírito, ele age para poder deturpar o que foi construído pelo Senhor, para destruir igrejas e amedrontar homens de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia a lhe falar por parte do Senhor. Haverá o tisbita Elias, haverá o profeta. Haverão homens de Deus a guerrear e a batalhar contra esse espírito. Nos últimos dias, as duas testemunhas passearão pelo palácio de Acabe sem ser notados por ele. E a vinha que Acabe tanto quis possuir será estrada para que as duas testemunhas passem por ela. Assim diz o Senhor. O que isso significa? Significa que o sistema religioso, o sistema do anticristo, será desmascarado pelas duas testemunhas. Pois as duas testemunhas denunciarão um sistema de corrupção. E por causa disso, receberão ameaças e receberão cartas enviadas por Jezabel. E as cartas enviadas por Jezabel farão com que as duas testemunhas apressem ainda mais a correção aos falsos profetas. Pois assim diz o Senhor. Eu, o Senhor, preciso apenas da coragem e da força de dois valentes que estão sendo preparados dia após dia. E a coragem, a força e a obediência desses valentes resultarão na vitória na guerra contra Acabe e Jezabel. Glória a Deus! Que palavras do Senhor! Pois, amada igreja, não permite que Jezabel os comande. Seja por intermédio de um parente, afinal, Jezabel era esposa de Acabe. Ou seja, não devem permitir que o espírito de Jezabel os domine por intermédio de um sistema. Não entrem em batalha sem o comando do Eterno, sem a autorização do Senhor. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite:
O fechar é meu, e o abrir também é meu. A vida é minha e o tirar também é meu. Não temem. Não temem Jezabel. Não temem os governantes de Israel, os governantes da China, os governantes da Rússia, os governantes da Índia, os governantes da Turquia, governantes da Coreia do Norte, governantes dos Estados Unidos e os governantes do Irã. Não temem. Pois nos últimos dias serão levantadas as duas testemunhas para batalhar contra o dragão. Aonde estão os governantes da China? Os governantes do dragão? Pois eles estão muito próximos a governar a terra. Assim diz o Senhor. Mas antes que tudo isso aconteça, 2 homens profetizarão. E as profecias não serão agradáveis aos olhos de Jezabel. Ao contrário, serão detestáveis aos seus olhos. Vamos continuar. A profecia contra Acabe. 1 Reis 22:1. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso, vocês não sabem que Ramote-Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então Acabe perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou: peço-te que buscas primeiro o conselho do Senhor. Disse Josafá, né? Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, disse Acabe, porque nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Quenana, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, como estes chifres
com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataque Ramote Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão predizendo o que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Estejam atentos. Estão ouvindo? Estejam atentos, pois um profeta jamais deve profetizar algo que o rei deseja. Um pastor que é pastor jamais deve ensinar aquilo que suas ovelhas desejam ouvir. Israel estava vindo de sequências de vitórias. Israel estava fortalecida. Pois quando um homem que tem inclinação, a ambição, começa a prosperar, pois esse homem se corrompe. Ele pode até mesmo começar bem, mas termina mal, porque não há direção do Senhor. E um homem sem direção de Deus é como um trem desgovernado que desce os trilhos à procura de estacionar. Mas pelo fato dele não ter freio, a velocidade aumenta e se não há subida, ele pode tombar. Pois assim é o homem que se deixa levar pelos desejos carnais. A ambição se torna seu patrão e o seu dono, diz o Senhor. E os interesses fazem com que esse homem tome decisões que não deveriam tomar. Todo homem que tem o coração no dinheiro se corrompe. Todo homem que tem intenções de conquistar sem a direção de Deus, ao invés de conquistar, ele perde. Batalhas são perdidas por causa da ambição do homem. Consultar o Senhor é um dever. É mais do que uma obrigação para aqueles que servem o Senhor. Todo homem ou mulher que é dependente do Senhor jamais deve deixar de consultar o Senhor. Se há dificuldade na oração, peça para aquele que está acostumado a orar. Orar por você. Se essa pessoa tem limitações e não tem interpretações de sonhos, então vá até a casa de Potifar e pergunta se tem alguns jovens que interpretam sonhos. E se não encontrar, vai até as celas. E se não o achar, nas celas, vá até o palácio. Talvez o jovem que interpretava os sonhos foi promovido e já está no palácio do rei. Aquele que tem dificuldade em ouvir a voz de Deus, procurem um profeta. Procure. E ao encontrar um profeta, esteja preparado.
Não para ouvir aquilo que desejas ouvir, mas para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Afinal, Micaías profetizava somente coisas ruins a respeito do rei Acabe. Por quê? Porque Acabe falhava. Acabe errava. Acabe deixava com que Jezabel dominava o seu governo. Acabe cometia pecado, levantando postes sagrados a ídolos. Agora, uma coisa muito interessante é tentar se colocar no lugar de Acabe, porque ao entendimento de Acabe, as suas vitórias foram um sinal de que Deus sempre esteve com ele e a sua casa. Afinal, Deus entregou o exército da Síria nas mãos de Acabe. Os arameus perderam batalhas e por várias vezes Israel foi atacado, mas todos os que se levantaram contra Israel foram vencidos. Mas, escutem bem o que eu vou lhe falar por parte do Senhor. Deus permitindo a vitória e estando com Israel, não significa que Deus perdoou Israel das suas transgressões. Pelo fato de Israel ter sido conhecido por ser terra do Senhor, o próprio Senhor quer ter o prazer de corrigir o filho rebelde. E sendo Israel o filho rebelde, o seu próprio pai não o corrigiria? Por que o estrangeiro teria que pegar vara de cedro de Líbano para açoitar Israel? Por acaso, o estrangeiro é melhor do que Israel? Ou o estrangeiro é melhor do que Israel? Afinal, um pai que tem um filho jamais gostaria de ver um estrangeiro açoitar o seu filho. Ao contrário, um pai, que sabe corrigir e educar os seus filhos, ele mesmo pega a vara e corrige o seu próprio filho, para que todos vejam e digam: olha esse pai, vejam a correção que ele dá para seu filho. E agora, veja a submissão e a educação desse filho. Valeu a pena ser corrigido pelo pai? Pois é exatamente como o Senhor vê Israel. Só que Acabe estava confiante de que Deus estava com ele. Acabe estava confiante pelas vitórias que tinha adquirido em anos anteriores. Mas Acabe continua a sustentar profetas de Baal, permitindo com que esses profetas profetizem sobre coisas que agradassem o rei. Coisas boas para o rei. Afinal, Acabe dava sustento para esses profetas. Jezabel dava ouro, dava prata do próprio rei para esses. Jezabel dava comida para esses profetas. Pois assim diz o Senhor nessa noite. Não é diferente dos dias de hoje, onde homens estão a sair a profetizar sobre casas dos ricos, sobre mansões dos milionários, onde homens estão a sair a profetizar para aquilo que o povo deseja ouvir,
se necessário, esses profetas de Azerá entre em transe, falando línguas, demonstrando espiritualidade. Para mostrar-se a sua espiritualidade, eles se cortam e começam a falar em línguas, falar em outras línguas estrangeiras, línguas que não são interpretadas. Esses homens cativam pelo seu falar. Esses homens provocam medo, porque a intimidação vem junto com eles. Porque foram muito bem doutrinadas por Jezabel. Pois a igreja atual, a igreja contemporânea, tem sustentado com ouro e com prata tais profetas. E o povo de Israel, mais uma vez, se tornam escravos. Não dos egípcios, mas sim dos falsos profetas. Porque são dependentes do que os falsos profetas têm a profetizar, têm a falar e têm a ensinar. Mas os verdadeiros profetas sempre vão incomodar. Por isso que o Senhor instituiu verdadeiros profetas. Porque Ele tem prazer de falar por intermédio de profetas, a fim de confundir os profetas de Acabe. Afinal, um verdadeiro profeta não fala aquilo que o rei deseja ouvir. Um verdadeiro profeta fala aquilo que o rei precisa ouvir. Pois em verdade eu vos digo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Um verdadeiro profeta não aceita o ouro e não se venda por prata. Um verdadeiro profeta defende a profecia revelada. Um verdadeiro profeta consegue entender o significado da profecia. E antes mesmo que ela saia da sua boca, um verdadeiro profeta já recebeu a revelação do Senhor. Pois assim foi com Natã e com Davi. Assim foi com a profecia do profeta Samuel. E assim foi com Isaías, Ezequiel e Daniel. E o que tem surgido entre meio às igrejas, entre meio aos povos contemporâneos, são falsos profetas. E o tamanho das suas exigências são numerosos. Eles são espalhados pelas nações. Profetizam, entram em transes e profetizam pela boca de Satanás. Mas um verdadeiro profeta diz com muita graça, segurança, verdade, aquilo que o Senhor mandou dizer. Assim diz o Senhor. Micaías era um profeta exemplar. Assim como Elias, Micaías não se curvou diante de Baal. Falava pela boca do Senhor e não pela boca de Satanás. Mesmo que esse foi açoitado pelo soldado, que inclusive o buscou, Micaías não retrocedeu a falar o que o rei deveria ouvir. Pois um profeta verdadeiro profetiza pela boca do Senhor, porque ele tem temor pela sua própria vida. Assim
diz o Senhor. Tenha, pois, tu temor. Tenha, pois, tu temor em dizer, assim diz o Senhor. Eu digo primeiramente para os da casa, para os do ministério da Online World Church. Se você entrou nessa vinha, eu lhe falo uma coisa. Eu sei que Acabe deseja essa vinha. Muitos vão desejar essa vinha. Vão tentar comprar essa vinha. Já tentaram me comprar. Esse sistema. Já me chamaram para me unir, me aliançar ao sistema de Acabe e Jezabel. Mas não conseguiram. E assim eu respondi a mesma coisa que Nabote. Que Deus me livre de entregar essa vinha. Pois essa vinha pertence ao Senhor e não ao sistema. Eu não me deixarei vender, comprar por esse sistema para que eu possa ser aceita na panela dos falsos profetas. Se é necessário que eu ande sozinho, andarei sozinho. Mas eu sei que há mais 7.000 profetas de verdade espalhados. Não somente no Brasil, mas afora, que estão como eu, como você, alguns do ministério. E um dia, certamente, iremos nos ajuntar numa só igreja, a verdadeira igreja, a igreja do fim dos tempos, a igreja das duas testemunhas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas é necessário que o domínio de Jezabel paire sobre a terra, para que assim as duas testemunhas venham enfrentar esse espírito. Não será fácil, certamente, para eles. Inclusive, eles serão assassinados pelo dragão, pelo próprio sistema. Mas o Rei dos Reis virá e jogará a rainha do alto da sua torre. Cairá no chão, o rei virá, a pisoteará e os cães lamberão o seu sangue e as aves do céu virão do céu para se comer os cadáveres de Jezabel junto com seus soldados na batalha final em Megido. Uma pura representação daquilo que será no grande dia do confronto entre o Rei dos Reis, representando o rei Jeú, e o espírito de Jezabel, o anticristo, o falso profeta e a besta, que estarão esperando esse grande confronto. Pai amado, lhe agradeço por essa linda palavra, lhe agradeço por esse lindo ensino, que o Senhor esteja do lado da sua noiva, que o Senhor venha defender a sua igreja, que o Senhor venha fortalecer a sua igreja, que o Senhor venha alegrar a sua igreja, pois ela está aqui e ela está se preparando. Senhor, muito obrigado pelas armas que o Senhor tem colocado em nossas mãos para se podermos nos defender no dia que deveremos nos defender. Amém e amém.
Glória a Deus, meus queridos. Mais uma linda palavra, não é? Pois bem, você que não é nutrido espiritualmente, você que deseja ser uma pessoa espiritual, mas até o dia de hoje tem vivido o raso, e você sabe que no fundo há algo dentro de ti que diz: puxa, eu preciso de mais. Eu não posso viver anos e anos no raso, sendo que aqui reconheço que há alimento, pois foi o Senhor que te trouxe aqui para vocês ouvir tais revelações. Mas não adianta você se nutrir aqui e depois voltar ao sistema de Acabe. Aí eu usarei as mesmas palavras de Elias, quando ele diz: até quando cocheareis em dois pensamentos? Escolhe os profetas de Baal, ou a religião evangélica, ou a religião do sistema, ou o reino dos céus. Aonde estarás preparado? Aonde ouvirás as palavras de vida eterna? O que escolhes? Pois o Senhor nessa noite está usando minha vida para que assim tu venha te decidir. Hoje é o dia que deves tu te decidir. Entra na igreja da OC. Toma uma decisão firme e verás como as coisas vão mudar, como a verdade vai entrar e dirás: meu Deus, eu não sabia. Tantos anos no meio evangélico, gospel, mas só me ensinaram sobre bênção, mas não me ensinaram sobre Bíblia. Agora, se tu quer ser um homem, uma mulher de Deus, aguarda o seu cadastro. Nós te aguardamos. Vocês estão vendo o QR Code aqui? Aproxima seu celular e ali irás acessar diretamente o cadastro. Basta responder as perguntas, né? E não esquece colocar direitinho o seu telefone e o seu e-mail. Entraremos em contato contigo, tá bom, queridos? E para aqueles que ainda não são inscritos nesse canal da OC, @OCBR, faça-o. Não esquece de colocar o joinha, porque isso ajuda, né? E compartilhe essas palavras, meus amados. Não fica isso contigo. É necessário que o semeador lance a semente e eu conto contigo. Queridos, Shabbat Shalom para todos. E eu lhes digo, até terça-feira que vem, com certeza o Senhor terá mais uma palavra tremenda e eu te aguardo lá. Um grande abraço.